Como você reage ao desrespeito? Esse é um desafio que todos enfrentamos em algum momento e pode ser difícil de lidar. Mas, e se pudéssemos aprender com a filosofia antiga do estoicismo? Uma filosofia que nos ensina a lidar com situações difíceis com sabedoria e serenidade. Neste vídeo, vamos explorar 10 lições práticas do estoicismo que podem nos ajudar a enfrentar o desrespeito de uma forma mais eficaz. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra como essas lições podem transformar a maneira como você encara o desrespeito. 1. Mantenha a calma. O estoicismo nos ensina uma lição fundamental. Não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim a maneira como os interpretamos e reagimos a eles. Essa perspectiva nos oferece uma ferramenta poderosa para lidar com as adversidades da vida. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos lembra sabiamente que as pessoas não são perturbadas pelas coisas que acontecem, mas sim pela visão que têm dessas coisas, pela narrativa que constroem em suas mentes. Quando alguém nos desrespeita, é fácil cair na armadilha de acreditar que o ato em si é o que nos causa dor ou desconforto. No entanto, o que realmente nos afeta não é o comportamento do outro, mas a nossa interpretação desse comportamento. Essa interpretação é moldada por nossas crenças, expectativas e vulnerabilidades. O estoicismo nos convida a desafiar essa interpretação, a questionar se estamos permitindo que a ação alheia tenha mais poder sobre nós do que realmente deveria. É importante lembrar que o comportamento dos outros é, na maioria das vezes, um reflexo de suas próprias emoções, pensamentos e opiniões. As ações de alguém que desrespeita não são um reflexo de nosso valor como pessoa, mas sim um espelho de suas próprias lutas internas e percepções distorcidas. Ao internalizar essa perspectiva, você se coloca em uma posição de força, capaz de manter a calma e a serenidade diante do desrespeito. Essa atitude permite que você não permita que o desrespeito dos outros afete seu estado emocional. Em vez de reagir impulsivamente, você passa a responder com sabedoria e tranquilidade. Assim, o estoicismo nos oferece a liberdade de escolher como reagimos ao mundo, nos capacitando a viver com maior paz de espírito e resiliência, mesmo em face de adversidades e provocações. Antes de qualquer coisa, verifique se você já está inscrito no canal. Hoje, começamos uma série que vai revolucionar a forma como você encara seus relacionamentos e interações pessoais. Com os princípios estoicos, você poderá fortalecer sua resiliência emocional e encontrar uma paz interior que elevará suas conexões com as pessoas ao seu redor. Vamos direto a 2 dicas. 2. Reflita sobre si mesmo. O estoicismo enfatiza profundamente a importância da autorreflexão como um meio de alcançar uma vida mais virtuosa e tranquila. Um dos princípios centrais dessa filosofia é a ideia de que a qualidade de nossos pensamentos define a qualidade de nossas vidas. Marco Aurélio, um dos mais notáveis filósofos estoicos, capturou essa ideia com sua citação: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Quando nos deparamos com situações desafiadoras, como o desrespeito, o estoicismo nos encoraja a adotar uma abordagem reflexiva. Em vez de reagir impulsivamente ou deixar que nossas emoções dominem, é crucial fazer uma pausa e se perguntar: há alguma verdade no que foi dito ou feito? Eu contribuí para essa situação de alguma forma? Como posso responder de maneira que esteja alinhada com meus valores e virtudes? Essas perguntas nos ajudam a analisar a situação de maneira objetiva e racional. Avaliar se há alguma verdade no que foi dito pode nos ajudar a identificar se há áreas em que podemos melhorar. Perguntar se contribuímos para a situação nos permite assumir a responsabilidade por nossas ações e corrigir comportamentos, se necessário. Refletir sobre como responder de maneira que esteja alinhada com nossos valores e virtudes nos guia para uma reação que não apenas preserve nossa integridade, mas também promova nosso crescimento pessoal. Essa prática de reflexão não apenas nos ajuda a lidar com o desrespeito de maneira mais eficaz, mas também promove um estado de consciência e autoaperfeiçoamento contínuo. Ao responder de forma ponderada e alinhada com nossos princípios,
Cultivamos a capacidade de enfrentar desafios com dignidade e serenidade, transformando situações difíceis em oportunidades de crescimento e aprendizado. 3. Aprenda a pausar. Sêneca, um dos grandes filósofos do estoicismo, oferece uma perspectiva profunda sobre a raiva e suas consequências. Ele afirmou: sempre que você estiver com raiva, tenha certeza de que não é apenas um mal presente, mas que você aumentou um hábito. Essa citação nos lembra que a raiva não é apenas uma emoção passageira. Quando não é controlada, pode se transformar em um padrão de comportamento que se reforça com o tempo. A reação impulsiva, alimentada por emoções intensas como raiva ou frustração, muitas vezes leva a decisões precipitadas e a um sofrimento desnecessário. Quando somos confrontados com o desrespeito ou outras provocações, o estoicismo nos ensina a importância de não reagir de imediato. Em vez disso, devemos dar um passo atrás e adotar uma abordagem mais ponderada. Ao enfrentar uma situação que desperta raiva ou frustração, é essencial fazer uma pausa. Respire fundo e permita-se um momento de reflexão antes de responder. Esse intervalo não apenas ajuda a acalmar suas emoções, mas também oferece a oportunidade de avaliar a situação de maneira mais racional. Ao recuperar o controle sobre suas emoções, você está em uma posição melhor para responder de maneira que esteja em sintonia com seus princípios e valores. Essa prática de pausa e reflexão é um dos pilares do estoicismo e nos ajuda a evitar a armadilha da reação impulsiva. Em vez de agir movido pela emoção momentânea, você pode responder com uma abordagem mais consciente e alinhada com os princípios estoicos. Assim, transforma uma potencial fonte de conflito em uma oportunidade para demonstrar resiliência e sabedoria, promovendo não apenas uma reação mais equilibrada, mas também um crescimento pessoal contínuo. 4. Pratique a empatia. Epicteto, outro grande filósofo estoico, nos orienta a buscar o bem em nós mesmos e não nas coisas externas. Para ele, a verdadeira realização e contentamento vem de dentro, não das circunstâncias externas. Esse princípio é essencial quando se trata de lidar com situações desafiadoras, como o desrespeito. O estoicismo também valoriza profundamente a empatia e a compreensão das motivações e emoções dos outros. Quando alguém nos desrespeita, uma abordagem valiosa é tentar se colocar no lugar dessa pessoa e entender sua perspectiva. Muitas vezes, o desrespeito pode ser uma manifestação de inseguranças, medos ou ignorância da parte dela. Praticar a empatia nos permite ver além da ação imediata e considerar o que pode estar por trás do comportamento de alguém. Essa compreensão pode revelar que o desrespeito não é necessariamente um ataque pessoal, mas uma expressão de suas próprias dificuldades. Ao adotar essa perspectiva, você pode responder de maneira mais compassiva e com maior dignidade. Essa abordagem não apenas evita conflitos desnecessários, mas também reflete a sabedoria estoica de manter a tranquilidade e a integridade pessoal em meio às adversidades. Ao cultivar a empatia, você fortalece sua capacidade de responder com calma e respeito, preservando sua dignidade e promovendo um ambiente mais harmonioso. Essa prática de empatia e reflexão é uma forma de viver alinhado com os princípios estoicos, promovendo um crescimento pessoal e uma compreensão mais profunda das complexidades das relações humanas. Você já tinha ouvido falar dessas práticas ou já colocou alguma em ação? Sabia que isso era uma possibilidade? Deixe nos comentários se você já enfrentou algo parecido ou se conhece a história de alguém que passou por essas experiências. 5. Foque na virtude. O estoicismo nos ensina a importância de concentrar nossos esforços no desenvolvimento de virtudes essenciais, como sabedoria e coragem. Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, escreveu que a virtude é nada mais do que a razão correta. Isso significa que a verdadeira virtude não é uma abstração, mas uma prática de aplicar a razão de forma justa e equilibrada em nossas ações e decisões. Quando confrontados com o desrespeito, é crucial que nossa resposta seja guiada por nossos valores e princípios estoicos, em vez de ser dominada por emoções negativas como raiva ou frustração. O estoicismo nos ensina a buscar a razão correta, mantendo a integridade
e respondendo de maneira que esteja em sintonia com nossas virtudes. Ao focar na virtude, estamos mais bem equipados para evitar que emoções descontroladas nos conduzam a ações impulsivas ou prejudiciais. Em vez disso, podemos agir com sabedoria e coragem, refletindo sobre a situação e respondendo de forma que preserva nossa dignidade e respeito próprio. Essa abordagem não só ajuda a manter nossa integridade em situações difíceis, mas também promove nosso crescimento como indivíduos. Ao praticar a virtude em meio ao desrespeito, não apenas cultivamos uma vida mais alinhada com os princípios estoicos, mas também contribuímos para um ambiente mais harmonioso e respeitoso ao nosso redor. Em última análise, o desenvolvimento da virtude nos permite enfrentar desafios com uma perspectiva mais elevada e uma resposta mais equilibrada. 6. Aceite o incontrolável. Um dos ensinamentos centrais do estoicismo é a aceitação do que está fora do nosso controle, como o comportamento dos outros. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, enfatiza que a verdadeira sabedoria reside não em lamentar o que não temos, mas em valorizar o que já possuímos e controlar aquilo que está ao nosso alcance. Ele nos ensina que, em vez de nos concentrarmos no que não podemos mudar, devemos focar no que está dentro do nosso controle. Quando enfrentamos o desrespeito, é fundamental distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Não temos poder sobre as ações ou atitudes dos outros. No entanto, temos total controle sobre nossas próprias respostas e reações. Essa distinção é crucial para nossa paz interior e bem-estar emocional. Ao aceitar a realidade de que não podemos controlar o comportamento dos outros, podemos evitar a frustração e o sofrimento desnecessário. Em vez de reagir impulsivamente ou se deixar abalar pelo desrespeito, podemos escolher como responder de maneira que esteja alinhada com nossos princípios e valores estoicos. Essa abordagem nos permite manter a calma e a racionalidade, mesmo diante de desafios. Aceitar o que está fora do nosso controle e focar em como responder de forma consciente e controlada ajuda a preservar nossa paz interior. Com essa perspectiva, lidamos com o desrespeito de maneira mais racional e equilibrada, reforçando nossa resiliência e cultivando uma atitude de serenidade e integridade em todas as situações. 7. Use o humor. O humor pode ser uma ferramenta extremamente eficaz para lidar com situações difíceis. E o estoicismo, apesar de seu foco no controle emocional e na razão, também reconhece o valor do humor para manter o equilíbrio emocional. Sêneca capturou essa ideia de maneira perspicaz ao afirmar: "Você dominou a si mesmo quando sabe como lidar com o que não deve ser levado a sério." O estoicismo nos ensina a cultivar o controle emocional e a responder de maneira racional às adversidades. No entanto, isso não significa que devemos levar tudo muito a sério. O humor pode ajudar a desarmar situações tensas e a evitar que emoções negativas, como raiva ou frustração, dominem nossas reações. Quando alguém nos desrespeita, uma resposta humorística pode ser uma maneira eficaz de lidar com a situação. O humor tem o poder de desviar a atenção das emoções intensas e criar um espaço para uma resposta mais calma e equilibrada. Ele pode ajudar a aliviar a tensão, a criar um ambiente mais leve e até mesmo a transformar uma situação desconfortável em uma oportunidade para rir e manter a dignidade. Utilizar o humor de maneira apropriada pode servir como um lembrete de que nem todas as adversidades precisam ser enfrentadas com seriedade excessiva. Em vez disso, ao integrar o humor em nossa resposta, podemos demonstrar um controle mais sofisticado sobre nossas emoções e manter uma perspectiva mais saudável e resiliente diante do desrespeito. Assim, o estoicismo não exclui o uso do humor, mas o integra como uma ferramenta para manter o equilíbrio emocional, promover a serenidade e lidar com as adversidades de maneira mais leve e construtiva. 8. Estabeleça limites claros. Estabelecer limites claros é essencial para proteger nossa saúde emocional e manter a integridade pessoal. Esse conceito se alinha perfeitamente com a filosofia estoica, que valoriza a autodisciplina e o controle sobre nossas próprias reações. Limites bem definidos
não só garantem o respeito pelas nossas necessidades, mas também ajudam a criar interações mais respeitosas e produtivas. Aqui está um guia sobre como estabelecer limites claros, integrando os princípios do estoicismo. Identifique suas necessidades e valores. Antes de definir seus limites, é importante entender o que é fundamental para seu bem-estar. Reflita sobre suas prioridades e quais comportamentos você está disposto a aceitar ou não, garantindo que esses limites estejam alinhados com seus valores pessoais. Chegamos ao Simal 9, mas antes de continuar, percebi que você ainda não deixou seu like neste vídeo. Isso é essencial para que o YouTube continue recomendando nossos conteúdos, permitindo que possamos seguir te ajudando. Não custa nada, então, já deixa o like. 9. Escolha o perdão. O perdão é um princípio central no estoicismo e, ao mesmo tempo, um dos mais desafiadores de praticar. Embora muitas vezes seja difícil, o estoicismo nos ensina que o perdão é essencial para a nossa própria paz de espírito e bem-estar emocional. Perdoar, no contexto estoico, não significa esquecer ou aprovar o que aconteceu. Em vez disso, é sobre liberar as emoções negativas que podem nos prender e prejudicar nossa saúde emocional. Quando alguém nos prejudica, a raiva e o ressentimento que sentimos podem ser pesados e corrosivos, afetando não apenas nossas relações, mas também nosso estado interior. O perdão é mais sobre liberar o peso das emoções negativas, como raiva e ressentimento, que sobre a outra pessoa. Ao perdoar, você está aliviando a carga emocional que carrega e permitindo-se seguir em frente com maior leveza e tranquilidade. O estoicismo ensina que devemos focar no que podemos controlar, nossas próprias reações e sentimentos. Ao praticar o perdão, você está exercendo controle sobre suas emoções e escolhendo não permitir que o comportamento de outra pessoa defina seu estado emocional. Perdoar é um meio de manter sua própria paz de espírito e integridade emocional. Ao liberar o ressentimento, você cria espaço para a serenidade e a estabilidade emocional, alinhando-se com os princípios de tranquilidade e autocontrole promovidos pelo estoicismo. O perdão também pode ser visto como uma oportunidade para crescimento pessoal. Enfrentar e superar as emoções negativas não apenas promove a cura, mas também fortalece sua resiliência e capacidade de lidar com desafios futuros. Reflexão e compreensão. Tente compreender a perspectiva da outra pessoa e reconhecer que o comportamento dela pode ser resultado de suas próprias dificuldades e limitações. Essa compreensão pode facilitar o processo de liberação emocional. Diferencie entre a pessoa e suas ações. O perdão é mais sobre o impacto das ações na sua vida do que sobre a pessoa em si. Desenvolva a empatia e a compreensão pelas motivações e desafios dos outros. Isso pode ajudar a ver além do comportamento prejudicial e a praticar o perdão com mais facilidade. Mantenha o foco em seus próprios valores e princípios. O perdão é uma forma de viver de acordo com seus princípios de dignidade e tranquilidade, independentemente do que os outros fazem. O perdão é, portanto, uma prática poderosa e libertadora, que não é sobre condenar o comportamento dos outros, mas sobre preservar e proteger seu próprio bem-estar emocional. Ao adotar o perdão como um princípio estoico, você libera o peso das emoções negativas e promove uma vida mais equilibrada e serena. 10. Mude sua perspectiva. A perspectiva estoica nos ajuda a ver as coisas de um ponto de vista mais amplo e objetivo. Marco Aurélio disse: "Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela." Quando alguém nos desrespeita, é útil lembrar que, na maioria das vezes, o desrespeito é menor e temporário. Ao mudar nossa perspectiva, podemos evitar levar as coisas para o lado pessoal e focar no que realmente importa: nossos objetivos, valores e virtudes.